Um, this question of the normative dimension of governance is interesting because in the business process of the way multilateral organizations work, there is a department of governance. And that department of governance exists and has to exist bureaucratically to say there is a technical fix to a governance problem. Human rights, freedom of speech, it's projectized. So I think, while you're right, you have a much more formidable constituency to overcome to be able to move more meaningfully to normative governance. Now, I have 2 points which I'd like your opinion on the table on. You spoke about public infrastructure. I think that's a very interesting perspective. I'd like to add one more in the international domain, which is that all these countries that you mentioned, and perhaps China as well, have one other thing they can bring to the table. They each have a particular way of dealing with the United States. On a very close basis, Brazil, I've learned, has a strong and positive, affirmative relationship with the US. Now, so does India. And China has had that willy-nilly for the last 30 years. And that is something that, if it were converted into public good, perhaps, would be another thing that would add to this public infrastructure in the categories we're talking about. The other place, which is bad news, I think, where I think the emerging economies are failing in the context of South-South cooperation, is in reform. And the most obvious reform here is UN reform. Not Security Council reform, but UN reform. If you look at the business practice of Brazil, India, China, South Africa, name them, in the business process of reforming the UN, of appointing the right people to the right jobs, the game they play, whether it is the chairmanship of the IMF or the FAO or anybody else, is exactly the same game that emerged powers have been playing for the last 50 years. There's been no attempt to change the way the game has been played in the day-to-day governance of the UN. And that has, I think, diminished the credibility of the proposal these powers make, that when they join the Security Council or anything else, it's going to make a big difference. The typical reaction, which I have, forgive me, I'm not supposed to say these things as a UN civil servant, but it's one opportunity I get, so my Itamaraty friends will excuse me. The reaction is, so what? So I'd like your reaction to this. Carlos Milani. Obrigado pelas palestras. Eu queria fazer um comentário e uma questão muito rápida. Eu apreciei bastante essa abertura do conceito de segurança, né, para questões de natureza ambiental, saúde pública, etc. Mas eu gostaria de voltar a uma questão da segurança mais tradicional, mais clássica, que é a do desarmamento nuclear. E eu acho que nesse aspecto, talvez aqui discordando um pouco do que foi dito na mesa anterior, com relação a uma atitude mais conservadora de alguns países do Sul, né, normalmente Brasil, Índia, África do Sul, eu gostaria de lembrar o que eu considero uma atitude bastante inovadora no campo das propostas e das mediações diplomáticas para negociação de desarmamento atômico, que foi a proposta turco-brasileira para o problema atômico iraniano. E eu gostaria de saber qual é a leitura dos painelistas com relação a isso que é eminentemente da ordem de relação Sul-Sul, afinal se trata de Brasil e Turquia, mas cujas repercussões, pelo menos pelo que se pôde acompanhar a partir daqui do Brasil, da parte das potências ocidentais estabelecidas, não foram, evidentemente, das mais positivas. Eu lembro da Hillary Clinton fazendo comentários minorando a importância, downplaying, né, downgrading a importância dessa proposta de mediação que havia alcançado os objetivos da Agência das Nações Unidas para o campo da energia atômica. Então, qual é a leitura que vocês fariam no campo da segurança, né, de uma perspectiva mais clássica do desarmamento atômico, dessa iniciativa turco-brasileira? Thank you very much. I have 2 questions. One to my former teacher there, Professor Bierstecker. I wonder if you could comment on use your term, the intersubjective dynamic between the post-war institutional order and governance arrangements. The post-war international order in many ways considered an anachronism. If one uses your indicators of the quality of governance, it's not inclusive, it's not representative, it's not efficient, it's not fair. So it fails on all those dimensions. So does governance arrangements happen because or in spite of that institutional order? And my question, second question to
Professor Abram, and that is the diplomacy of patrons when it comes to South-South cooperation. My sense is that Bandung, the spirit of Bandung, would not have persisted as a major theme in South-South cooperation had it not been for some iconic figures who attended that conference. Nehru, Nasser, Ben Bella, Nkrumah, and so on. And one could make the same argument for IPSA, that the personal chemistry that existed between the founding heads of state in IPSA, Thabo Mbeki, Manmohan Singh, and Lula, very much provided the forward political momentum, which I think has somewhat dissipated. IPSA is very much now, it seems, reduced to a sort of technocratic, technical form of management, without that kind of enthusiasm generated by personalities. And it seems to me, without, the diplomacy of patrons providing sort of this a strong anchor to drive processes, to give it meaning, to provide the sort of vision, the ambition of South-South cooperation invariably falters because of the absence of this dynamism, leadership dynamism. Thanks. Eu queria levantar uma questão que tem a ver com várias das exposições que foram feitas aqui, e que justamente toca na questão da segurança, no âmbito da política da segurança coletiva, Conselho de Segurança e a presença do Sul. Quer dizer, nós temos, além da discussão da reforma do Conselho, o sobreesticamento que existe hoje em dia, justamente da utilização do Conselho para intervenções a partir, digamos, inclusive, muitas vezes, leituras mal interpretadas das próprias realidades. Muito bem, sobre isso não há nenhuma discussão. Mas o que é mais delicado, e eu acho que, inclusive, coloca um problema maior, e volto à questão das assimetrias intra-Sul, é que a mão de obra do serviço sujo vem do Sul. Majoritariamente, as operações de paz são financiadas pelos países industrializados e a utilização dos contingentes, o envio dos contingentes, por razões das mais diversas do mundo, vem dos países desenvolvidos. Muito bem. Em desenvolvimento, perdão. E isso, obviamente, cria uma utilização que, pensando na questão da reforma, coloca uma disjuntiva muito difícil para países como os que pertencem ao grupo dos 4, porque, na realidade, a discussão da ampliação da membresia sem a discussão da redefinição da noção de risco, que eu concordo totalmente com o que o E.T. Abraham coloca, se bem que eu acho que é muito difícil fazer essa ponte entre essa agenda da alta política, e que é onde essa mão de obra do Sul vem sendo utilizada, e uma rediscussão conceitual da noção de segurança, digamos, do descarte de tudo que a prevenção e a securitização que isso implicou nos últimos anos levou à agenda internacional. O problema é que, hoje em dia, digamos, nós estamos no pior dos mundos, do ponto de vista da agenda da segurança internacional, enquanto a presença do Sul. O Norte está muito melhor, digamos, no sentido da utilização dos seus instrumentos, das suas instituições e da nossa mão de obra. Obrigada, Letícia. Eu vou ser breve. Eu só queria registrar que eu achei muito positivo o que estava bastante presente na primeira mesa, e eu acho que retornou nessa terceira mesa, que é a dimensão do governo e a dimensão da política doméstica nas relações internacionais. Num certo sentido, eu acho que quando se fala, quando o exemplo do Gelson, por exemplo, do Gelson sobre a questão de HIV/AIDS, o que está, em grande parte, o êxito da política brasileira nesse aspecto está vinculado a uma ação no plano doméstico também, do movimento sanitarista, enfim, a um envolvimento e uma pressão por parte da sociedade sobre o governo
que, por sua vez, pode ser traduzido numa política e até de aproximação e de cooperação com outros países. Eu acho que, de alguma forma, o Abraham também trouxe isso para a discussão quando fala das boas práticas. O que a gente tem depende um pouco também do governo no poder a decisão de internacionalizar políticas públicas exitosas domesticamente e usar isso como instrumento de cooperação. Eu acho que isso acabou surgindo através dos comentários e eu acho que isso é bom para a gente também jogar a discussão sobre as relações internacionais no plano da ação política doméstica dos indivíduos, dos grupos de interesse, para a gente não ficar muito no abstrato, né? Voltando à questão de que é preciso uma ação política efetiva para que as coisas mudem por dentro ou por fora, mas que, de alguma forma, elas tenham uma nova configuração. Bem, eu vou fazer uma pequena exceção, professor Tridip, já que ele foi mencionado. Just two comments, actually. Let me make it very clear that we are talking of security. Sometimes I'm thinking that India have blasted bomb in 1974. Then we have blasted 1998, and then Pakistan have blasted. So who have promoted Pakistan? That is China. So the regional mindset should be withered away. Actually, this is a real problem for us. So the thing is that we are talking of South-South cooperation, but it's a real problem we are facing with Pakistan, where it is a quotidian model, more or less followed by China. That is, my enemy's enemy is your friend. So that is a very interesting thing. And India, I don't know that what is the reason behind the 1998 blast. The second point as a simple comment to ET, that there are certain things we can think or we can take into cognizance regarding the Hajj problem. The Hajj is it's a natural problem because of El Nino. But when the problem actually received its acuteness in 1993 onwards, what the ASEAN have achieved actually, there's a regional mindset. Because if you remember that when initially in 1997, when the problem actually developed, actually there was no sort of bilateral arguments were allowed actually, because there was statement made by the Malaysia and Thailand against Indonesia. So that was not allowed, and the matter was actually when placed in the regional level based on the principle of non-intervention and attack. So ultimately what they have decided that it is a problem not of an individual country, it's a problem of the region, and they have shared the responsibility. Someone assigned for early warning, etc., etc. So these are the lessons we can take from ASEAN for the development of South-South cooperation. Thank you.